Numa ponta, os que acham que a chamada porta de saída do Bolsa Família se resume à oferta de cursos de capacitação profissional para que os beneficiários qualifiquem-se e consigam ocupar vagas no mercado de trabalho formal. Na outra, aqueles que dizem que é tudo vagabundo mesmo, afinal, ganhando R$ 678 do governo, quem é que vai querer trabalhar, não é? Contém ironia essa parte, tá? Desnecessário explicar, eu espero. Bom, com esse vídeo eu fecho um ciclo de assuntos sobre o tema da mulher aqui no canal. Eu trouxe esse tema porque as mulheres estão entre os públicos mais atendidos na assistência social. Começamos tratando das bases históricas da violência contra as mulheres e meninas, legitimada de várias formas pelas nossas legislações até meados dos anos 1970. E aí relacionamos isso com os altos números de feminicídio no Brasil. No segundo vídeo desse conjuntinho, falamos da mulher genitora, vista enquanto mãe, mas nem sempre em sua singularidade enquanto mulher e cidadã. E no vídeo anterior, trouxemos a mulher enquanto cuidadora, mostrando a invisibilidade do trabalho do cuidado e o quanto na nossa sociedade a maior parte desse trabalho recai sobre as mulheres. E vislumbramos aí a Política Nacional do Cuidado como uma possibilidade de paulatinamente irmos equilibrando esses papéis, tanto os papéis de gênero nas famílias, quanto o papel da sociedade e do Estado, e reduzindo a sobrecarga de cuidados que hoje recai sobre a mulher. Hoje eu quero fechar esse ciclo de vídeos pensando num grupo específico de mulheres, aquelas que pertencem às famílias do programa Bolsa Família, sobre o qual tanta gente fala da tal porta de saída, abre aspas. Há quem fale dessa porta de saída com um tom evidentemente aporofóbico, chamando todo mundo de vagabundo, dizendo que o problema é não querer ir trabalhar, etc. Mas tem muita gente que faz essa discussão de uma forma respeitosa, pensando de fato na ascensão social e econômica dessas famílias e trazendo como soluções cursos de capacitação profissional e acesso a vagas de emprego. Só que nessa complexa equação da ascensão social e econômica das famílias do Bolsa, eu quero introduzir uma variável que geralmente é esquecida. A variável são os filhos. Mais especificamente, onde ou com quem ela vai deixá-los para poder assumir aquela vaga no mercado formal que tanto lutamos para conseguir. Carteira assinada, período de experiência iniciado. E agora? Onde ela deixa as crianças? Eu sou Ana Pincolini e esse é o Suas Conversas. Oi, minha gente linda, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trazer para a roda um gargalo que quem trabalha na assistência social vê todo dia, mas ninguém mostra na TV, nem na internet, nem em lugar nenhum. Pelo menos eu nunca vi alguém puxar essa pauta nas discussões sobre o Bolsa. A relação entre a falta de creches, escolas de turno integral e outros espaços de cuidado no contraturno escolar e a tal de porta de saída tão falada por aí do Bolsa Família. Queremos pensar aqui de modo prático naquelas mães, beneficiárias do Bolsa Família, conseguirem não apenas acessar o mercado de trabalho, mas permanecer nele. Aí é que eu me refiro. Mas antes, se você não se inscreveu aqui no canal, por favor, inscreva-se, curta, compartilhe esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas. E não se esqueça de comentar, que os comentários de vocês são a base para ideias de novos vídeos. Quando eu trabalhava no CRAS, lá por 2012 ou 2013, eu lembro de termos encaminhado mulheres acompanhadas no PAIF, beneficiárias do Bolsa Família, para um curso bem legal. Chamava-se Mulheres Construindo o Futuro. Era um curso para mulheres na construção civil, algo que já é inovador porque essa é uma área historicamente masculina. Tinha várias modalidades: azulejista, gesseira, pintora de paredes. Eu lembro de ter encaminhado várias mulheres dos meus grupos do PAIF e lembro que elas adoraram o curso. Durante o curso, que durava aí 2 ou 3 meses, não lembro, as crianças ficavam em um projeto da própria instituição formadora que ofertava o curso. Várias dessas mulheres se destacaram e depois de concluir, várias receberam convites para serem efetivadas no mercado de trabalho em empresas de construção civil. Mas eu lembro que das minhas mulheres do PAIF, só 1 ou 2 conseguiram aceitar aquele emprego. O problema para todas as que eu acompanhava era o mesmo: onde deixar as crianças?
Durante o curso, elas tiveram esse espaço gratuito e protegido para isso. Mas e depois? Vamos fazer algumas contas pegando uma situação real de uma pessoa que eu conheço. Não vou identificar, mas poderia ser uma amiga sua. Ela é uma mulher com um marido e uma filha de 5 anos. Ela trabalha no setor administrativo de uma empresa das 7h30 às 5h30. É um emprego formal. Às 6h45 da manhã passa uma van na frente da casa dela. Ela tem esse benefício de não precisar arcar com transporte. É uma empresa boa, que tem plano de saúde, um salário interessante para um cargo de nível médio e o transporte. O marido trabalha em outra empresa, só que das 8 às 18, e ele vai de carro. A filhinha do casal frequenta uma escola infantil particular das 9h50 às 17h30. A mensalidade custa R$ 1.200. Todos os dias, o pai da menina, que vai ao trabalho um pouquinho mais tarde, vai de carro, passa na casa dos sogros e deixa a criança lá, para que o avô a leve na escolinha às 9h50. No fim da tarde, às 17h30, o avô pega a criança, que fica com ele e com a avó, até que o pai da menina venha do trabalho de carro e passe para pegá-la. Enquanto isso, a mãe também já está chegando em casa, trazida pela van da empresa. Nessa família tipicamente de classe média, nós temos 3 fatores importantíssimos. Primeiro, temos 2 adultos de referência, o pai e a mãe. Poderiam ser 2 pais, poderiam ser 2 mães, não é essa a questão desse vídeo. A questão é que são 2 adultos se revezando nos cuidados, e não uma mulher sozinha ou um pai sozinho para cuidar de tudo, como é comum acontecer numa família monoparental, geralmente feminina. Segundo, eles contam com uma rede de apoio familiar, representada pelos avós maternos. Como o avô tem carro e ainda dirige, ele consegue levar e buscar a neta todo dia na escolinha. Além disso, os pais não precisam arcar com o custo de transporte, como uma van. Por fim, o terceiro fator é que, obviamente, o casal tem condições de pagar os 1.200 da escolinha particular, cujo horário é estendido. Se eles dependessem da educação pública infantil, poderiam ter acesso a turno integral ou não, a depender do município em que eles residem, já que o turno integral público ainda é uma realidade distante para a maioria das famílias do Brasil. De acordo com dados do Levantamento Nacional Retrato da Educação Brasileira, lançado pelo MEC em agosto de 2024, 44% dos municípios brasileiros têm lista de espera para creche. Mas esse número pode ser maior, afinal 7% não faziam essa identificação no momento da pesquisa. Então 7% aí não tem esses números de demanda reprimida. A idade de creche é do nascimento até completar 4 anos, quando a escolarização passa a ser obrigatória, na modalidade pré-escola. No caso da pré-escola, só 8% dos municípios declararam ter crianças em lista de espera. Só que 20% deles não faziam essa identificação de demanda reprimida. Então, esse número também pode ser maior. Analisando outro dado, que era o registro total de crianças em idade de pré-escola e que não a frequentam por algum motivo, a pesquisa chegou à estatística de que metade delas não estavam na pré-escola por falta de vagas. E mesmo que tenhamos atingido e até superado a meta de acesso à educação em tempo integral do Plano Nacional de Educação, o PNE, essa ainda é uma realidade muito distante para a maior parte das famílias. O Plano Nacional de Educação estipulou que até 2025, 25% das crianças e adolescentes em idade escolar obrigatória tinham que estar na educação em turno integral. Conforme dados do Censo Escolar 2025-2026, o Brasil atingiu, na verdade ele superou essa meta, porque ele chegou em 25,8% de matrículas em tempo integral na rede pública da educação básica. Na educação infantil, a creche, de 0 a 3 anos, tem cerca de 60 a 61,7% das crianças em turno integral. A pré-escola, que é 4 e 5 anos, registra uma porcentagem de turno integral de 12,2% a 18,3%. E o ensino fundamental, nos anos iniciais, que é o 1º ao 5º ano, contam com 20,9% dos alunos em turno integral. Atingimos mais de 25% na média geral. Mas isso significa que 3/4, ou 75% das crianças e adolescentes em idade escolar não estão em escolas de turno integral na rede pública. Estão frequentando apenas um turno. Desse modo, elas precisam de um espaço seguro para permanecer quando não estão na escola e quando os pais estão trabalhando. E aí, voltamos para as famílias do Bolsa. Mais precisamente para aquelas em que as mulheres não conseguem permanecer no mercado formal por não terem onde deixar os filhos.
Essas são as famílias priorizadas no acesso à creche na maior parte dos municípios. Mas, como já mencionado, nem sempre a creche é de turno integral. Além disso, na educação obrigatória, a partir da pré-escola, temos a mesma realidade. Predomina o turno parcial, como eu já falei. E aí temos famílias que, caso não tenham como arcar com o pagamento de um espaço de contraturno escolar, ou caso não contem com rede de apoio, dependem da mãe ficar em casa cuidando das crianças, o que inviabiliza que estejam no mercado de trabalho formal. Curiosamente, essa variável, materializada na falta de espaços de cuidado de contraturno, na falta de rede de apoio familiar e na falta de cobertura universal da educação integral, não é abordada nem nas reportagens que vemos sobre a porta de saída do Bolsa Família, nem na maior parte dos estudos socioeconômicos sobre esse tema. Nas reportagens, a discussão fica na questão de se qualificar e conseguir ocupar os postos de trabalho. Fica ainda naquela discussão de que alguns trazem, no sentido de que o Bolsa Família faria com que a pessoa não quisesse ir para o mercado formal, mas geralmente sem olhar motivos para isso, como no caso de quem não tem onde deixar os filhos e cujo horário da escola não fecha com o mercado formal. Pouco se fala sobre como aquela mulher que tem filhos e que faz parte de uma família de baixa renda, beneficiária do Bolsa, vai dar conta de cuidar deles e ao mesmo tempo de trabalhar fora com carteira assinada e horário fixo que não coincide com a entrada e saída da escola. Vejam que essa é uma equação bem difícil de resolver. Afinal, na mesma família você pode ter várias crianças com vários horários ali, umas com acesso à educação integral e outras não. Eu li alguns estudos importantes, tão relevantes que alguns são citados até no site do Banco Central. Um estudo que tangenciou esse tema, não aprofunda muito, mas parece ter se dado conta dessa relação, é justamente do FMI. Sim, aquele mesmo, o Fundo Monetário Internacional. Eu vou deixar os links no comentário fixado. De acordo com o FMI, a inserção de mais pessoas no mercado de trabalho é muito importante para o Brasil, tendo em vista o envelhecimento da população. A redução da diferença da participação de homens e mulheres, que seria promovida pelo aumento da participação feminina no mercado de trabalho, pode elevar o crescimento anual do Brasil em cerca de 0,5 ponto percentual, conforme as estimativas do FMI. E aí o estudo se dá conta de que justamente as responsabilidades domésticas, e aqui entra o cuidado indireto, além do cuidado direto, mantém muitas mulheres brasileiras fora dessa força de trabalho formal. E o próprio estudo traz essa pauta para o debate. Hoje nós temos uma discussão, geralmente feita de forma rasa, de que o Bolsa Família estaria desencorajando as mulheres a ingressarem no mercado de trabalho. E a constatação é de que não, o Bolsa Família não afasta as mulheres do mercado formal, exceto no caso daquelas que têm crianças com até 6 anos. Bingo, não é o Bolsa, mas é a falta de opções de cuidado que deve estar afetando esse aspecto. Eu vou deixar para vocês os links que tratam desse estudo no comentário fixado. Um segundo estudo interessante foi feito pelo IPEA em 2025, com base em dados da PNAD contínua, sobre o efeito do aumento do valor da transferência de renda sobre a inserção no mercado de trabalho. Esse estudo buscou ver se tinha alguma correlação ou até alguma causalidade entre o aumento do piso do antigo programa Auxílio Brasil, hoje Bolsa Família, de R$ 400 para R$ 600 em 2022, e se esse aumento tinha efeito sobre a inserção no mercado de trabalho. Eles avaliaram então o aumento do valor. Será que aumentar o valor fazia com que as pessoas fossem para a informalidade? E não foi encontrado nenhum efeito nesse sentido. Eles encontraram um efeito pequeno, mas sem significância estatística, sobre o número de horas trabalhadas, que assim, o aumento do valor reduziria o número de horas trabalhadas entre 0 e 1 hora a menos por semana. Não é por dia, por isso que o efeito é pequeno. Talvez aquele pai de uma grande família, empregado formal, faça 1 hora extra a menos por semana, nem é por dia, né, em função de receber ali do aumento do benefício. Em relação à evasão de postos de trabalho, a análise mostrou que ela aconteceu com pessoas que ocupavam postos de trabalho informais e precários, especialmente no caso de mulheres com responsabilidade de cuidado. Então, para aquelas que tinham um trabalho informal e muito precário, aumentar o valor pode ter contribuído para ela sair deste trabalho precário, mas não houve um desincentivo generalizado para ela ir para a informalidade.
Os achados desses estudos todos sugerem que o aumento do benefício permitiu a saída de ocupações de baixa qualidade, e não gerou esse desincentivo ao trabalho e à formalidade. Então eu vejo que é algo que não foi suficientemente estudado ainda, porque mesmo nesses estudos a gente vê a questão da creche, da educação infantil com pinceladas. Mas nós temos algumas pistas dessa relação entre não conseguir se manter no mercado e realizar sozinha o trabalho de cuidado, pela ausência de creches, de escolas de turno integral e de rede de apoio sociofamiliar. Então, a maior parte das ações pensadas para a superação da necessidade da transferência de renda por parte das famílias, que acabam focando só na qualificação e no acesso ao mercado de trabalho, que sem dúvida são importantes, não estão incluindo na equação essa variável tão importante também, que é onde ficam as crianças para que a mulher possa trabalhar. Aquela mulher que trabalha no mercado informal como faxineira e recebe o Bolsa Família, para se formalizar sem a escola de turno integral para todas as crianças, e geralmente teremos crianças de várias idades diferentes na casa, ela teria que contar necessariamente com a rede de apoio, com um lugar seguro para deixá-los quando não estão na escola. Dependendo do cargo que ela conseguir em uma empresa, e aí sim entra a questão escolaridade e qualificação, se ela não contar com essa rede de apoio, ela não vai ter como pagar ninguém para cuidar dos filhos. Tampouco ela vai ter como pagar uma escola integral particular para várias crianças. No exemplo que eu dei no começo, o turno estendido da escola custava R$ 1.200 para uma criança. Pensa numa família numerosa, como é o caso de várias famílias do Bolsa. Multiplica esses 1.200 por 3, 4, 5, vamos ver que é inviável. E isso é uma realidade tanto em famílias monoparentais, quanto naquelas em que há um casal de responsáveis adultos. Nesse momento em que eu gravo esse vídeo, para receber o Bolsa Família, o critério de renda per capita, que é a soma da renda familiar total dividida pelo número de integrantes, é R$ 218. Fecham o critério, por exemplo, uma família em que o pai ganha um salário mínimo, vive com a mulher e mais 6 filhos. Ou uma mulher que ganha um salário mínimo ou menos e vive sozinha com 7 filhos. Existe sim famílias diferentes dessa configuração, porque elas estão numa regra de proteção, que é uma regra para quem já está no Bolsa. Então, a renda da família pode ir aumentando até chegar a meio salário mínimo por pessoa, sem que a família perca totalmente o recurso. Mas nesse caso, à medida que a renda sobe, ela passa a receber metade do valor e ela pode ficar no programa por 12 meses. Caso aquela evolução da renda não se efetive e a renda volte a baixar, ela volta a receber o valor integral. Então, estamos falando de famílias com uma renda per capita bem baixa mesmo, em um país em que a educação em tempo integral para todas as crianças é uma realidade muito distante. E aí, para muitas mulheres, é inviável o trabalho formal, justamente por essa questão do cuidado que historicamente recai sobre elas. Esses dias eu vi um debate bem interessante na TV. Tinha lá economistas, advogados, representantes de empresas falando desse tema. Mas eu me remexia na cadeira me remexia, e a discussão deles acabou sem que ninguém, nem as mulheres que estavam debatendo, se lembrassem que boa parte das beneficiárias do Bolsa são mães. E que muitas delas simplesmente não têm onde ou com quem deixar as crianças e assim poderem trabalhar. É bem possível que aquelas pessoas que estavam no debate nunca tivessem visto de perto uma família beneficiária do Bolsa, nunca tivessem interagido diretamente com uma mulher que sustenta sozinha os seus filhos e netos e que sim, vive do Bolsa, porque sem o Bolsa ela não vive. Isso se chama segurança de sobrevivência. Então, temos que trazer para o debate essa relação entre acesso e permanência no mercado de trabalho e disponibilidade de creche, pré-escola, escola de turno integral e outros espaços de cuidado. Porque isso afeta especialmente as mulheres e, mais ainda, as mulheres negras e pobres beneficiárias do Bolsa. Embora esse seja um aspecto da questão bastante visível para nós, que trabalhamos com essas pessoas cotidianamente, ele nem sempre é trazido à tona por causa justamente da invisibilidade do cuidado. Algo que nós estamos começando a olhar e a falar com a Política Nacional dos Cuidados agora, que nós trouxemos no vídeo anterior, inclusive. Porque quando a gente fizer uma discussão realmente séria sobre a superação da vulnerabilidade e a tal da porta de saída das famílias da transferência de renda, aqueles que reclamam dos gastos públicos com essas políticas sociais vão tomar um susto.
Eles vão calcular o tamanho do valor que ainda falta o Estado investir em educação pública integral. O Estado vai ter que arcar com creche, pré-escola, escola de turno integral. E aí o investimento social vai ser ainda maior. E que bom, porque a educação é um direito universal pela nossa Constituição. Afinal, as pessoas pagam impostos para isso mesmo, para ter escola, para ter saúde, para ter outras políticas públicas que nada mais são do que a devolutiva, na forma de serviços públicos, daqueles impostos pagos pela população ao Estado. E falando em impostos, esses são pagos inclusive pelas famílias do Bolsa, já que em cada item que a gente consome na vida está lá embutido o imposto. Não é à toa que se fala que o Bolsa Família é tão eficaz, porque além do seu efeito primário de garantia de sobrevivência, ele tem efeitos secundários, como movimentar a economia local, circulando dinheiro lá no pequeno mercadinho do bairro, onde as famílias compram lá os seus itens, quanto no fato de parte desse dinheiro voltar para a economia e voltar para os cofres públicos, inclusive, enquanto imposto pago sobre o consumo. Então, sim, colegas, a tal da tão debatida porta de saída do Bolsa e aquelas falas do não querer trabalhar, não querer abrir mão do benefício para abraçar um trabalho formal, também passa pela discussão sobre a economia do cuidado, sem desconsiderar a importância de elementos como a qualificação profissional e as melhores oportunidades de acesso a postos de trabalho, que sim, são muito importantes. Temos que trazer para a equação a inexistência de redes de apoio familiar e espaços protegidos de cuidado que deem suporte a essa inserção profissional formal, especialmente para as mulheres, porque não basta elas ingressarem, elas precisam se manter no mercado. É por isso que, como eu falei no vídeo anterior, pensar o cuidado é dever de todos nós, sociedade, Estado e iniciativa privada. Quando colocarmos a economia do cuidado na equação, vamos ver que as coisas são bem mais complexas do que parecem. Mas vamos construir não só a porta de saída do Bolsa, mas a possibilidade de acesso ao direito à educação de qualidade, ao direito ao cuidado e ao acesso ao trabalho digno e protegido para todos e todas. E você, o que pensa disso? Coloca aí nos comentários. Espero que essa série de vídeos, que começou lá com a questão da violência contra a mulher, ajude você no seu trabalho do SUAS. Você, colega que já acompanha famílias chefiadas por mulheres lá no PAIF, que já realiza oficinas com as famílias sobre temas relacionados à violência contra a mulher e à igualdade de direitos. Você que acompanha mulheres em situação de violência e as suas famílias lá no PAEF ou até no acolhimento. Espero que esse vídeo ajude nisso tudo e também na articulação de rede e na proposição dessas novas discussões nos espaços de controle social, na gestão das políticas públicas, no legislativo e nas articulações mais amplas que fazemos na sociedade, como aquelas realizadas com políticas de trabalho e emprego, por exemplo. E se esse vídeo ajuda você a atuar nesse cotidiano todo, não se esqueça de curtir, compartilhar com seus colegas e fazer parte da conversa com seus comentários e sugestões. Afinal, essas conversas também são suas. Tchau, até a próxima!